Vocês lembram do caso que eu contei da Alison Bota? Que até hoje a ciência não sabe como ela sobreviveu e sem sequelas? O caso de hoje é semelhante. A diferença é que Jennifer tinha 8 anos e 20 quilos na época. Senta aí que eu te conto. Jennifer Scout nasceu em 1982, no Texas, Estados Unidos. Ela morava com a mãe, num condomínio de apartamentos. Não achei a informação se a mãe dela era viúva, separada ou era mãe solo. Somente as duas moravam juntas. Jennifer era super feliz. Ela tinha uma vida comum, simples, mas elas eram muito unidas. Dia 9 de agosto de 1980, Jennifer foi dormir com a mãe dela. Era comum ela fazer isso. Geralmente, ela dormia com a mãe dela, porque Jennifer tinha medo do escuro e de ficar sozinha. Só que nesse dia, a mãe dela pediu que ela fosse para o quarto, porque ela estava se mexendo muito e a mãe não estava conseguindo dormir. Então ela pede e Jennifer, contrariada, vai dormir no quarto dela. Porque a mãe de Jennifer estava muito cansada e ela precisava trabalhar cedo no outro dia. No dia seguinte, bem cedo, a mãe de Jennifer vai até o quarto da filha. Ela não estava lá. Ela procura Jennifer por todos os cômodos do apartamento, mas não encontra. A mãe de Jennifer percebe que a janela do quarto do apartamento, que era térreo, estava aberta. Ela simplesmente evaporou, não estava em nenhum lugar, nem dentro de casa e nem nos arredores na rua. A mãe entra em desespero e a primeira coisa que ela faz é chamar a polícia. E eles começam a procurar por Jennifer imediatamente. A polícia chama a ajuda dos bombeiros e da comunidade, porque era uma polícia local com um departamento muito pequeno, então eles precisavam de mais pessoas para ajudar. Toda a comunidade local ajudou nas buscas. Mas para a felicidade da mãe, no mesmo dia, crianças que brincavam num campo encontraram Jennifer. Crianças chegaram correndo em casa, avisaram os pais e eles chamaram a polícia. A polícia vai até o local e leva a Jennifer imediatamente de helicóptero para o hospital. Ela estava com o pescoço cortado de lado a lado. E por um milagre, esse corte enorme e profundo não atingiu nenhuma veia vital. Por causa desse corte, foi afetada as cordas vocais e Jennifer não conseguia falar nada, não conseguia nem emitir som. A primeira coisa que tinha que ser feita era socorrer a vítima. Jennifer tinha apenas 8 anos e pesava 20 quilos, mas a polícia já estava se mexendo à procura de quem fez aquilo com ela. Os médicos disseram que caso ela sobrevivesse, que era bem difícil essa possibilidade, ela ia ficar muda para sempre. Fora isso, o corpo dela também estava todo machucado, todo arranhado e todo mordido por insetos, principalmente formigas. Fora o abuso, que vocês sabem qual, ela sofreu. Jennifer passa por uma cirurgia. Eles costuram o pescoço dela e ela fica estável. Só depois disso tudo, a mãe de Jennifer pôde ver ela. Ela estava acordada, estava consciente, mas ainda não podia falar. Jennifer se mostrava inquieta e agressiva, porque a maioria dos médicos e policiais que estavam no quarto eram homens. Jennifer estava em choque e traumatizada, porque foi um homem que fez aquilo com ela. E agora? Ela não conseguia falar. Como ela ia explicar o que aconteceu com ela? A mãe entra no quarto e, com muito cuidado, pergunta para a filha se ela se lembrava de alguma coisa. Ela faz com a cabeça que sim. Então a mãe dela dá um papel e uma caneta para ela começar a escrever. Devido ao trauma e devido à idade, apenas 8 anos, ela não sabia escrever perfeitamente textos complexos. Ela escrevia bilhetinhos, frases curtas, às vezes incompletas e soltas. A primeira coisa que ela escreve é que o agressor dela fumava e bebia porque tinha muita lata de cerveja dentro do carro. Que o carro estava amassado de um lado. Ela começou dando pequenos detalhes e todos esses bilhetes a mãe repassava para a polícia. Todos ficaram impressionados com a riqueza de detalhes que Jennifer escrevia os bilhetes. Eles não sabiam, mas Jennifer era extremamente inteligente. Por que da Jennifer não querer ficar perto dos médicos e principalmente dos policiais? Porque o agressor disse para ela que era um policial disfarçado. Esse homem tinha entrado no quarto dela enquanto ela dormia, pegou ela no colo
e saiu pela janela. Foi quando eles estavam entrando no carro, com ela no colo ainda, que ele falou que era policial. Jennifer ficou um pouco com medo, mas nem tanto, porque ela contou que policiais não machucavam as pessoas. Continuando os bilhetes, ela também conta que ele falou para ela que o nome dele era Dennis. Ela lembrava exatamente como era o rosto dele e ela tentava desenhar no papel. Então entra em cena um desenhista de retrato falado da polícia. Ele mostra um livro com vários tipos de olhos, nariz, orelha, boca, vários tipos de rostos. E Jennifer foi montando o rosto dele. O desenhista termina o retrato falado, Jennifer olha e diz que sim, que era ele. Ela também escreveu nos bilhetinhos que ele tinha uma cicatriz no pescoço e tinha a pele um pouco oleosa. Até isso ela lembrava. A polícia começa a intensificar as buscas pelo agressor e publica o retrato falado em toda a mídia. A polícia pediu também que qualquer informação que qualquer pessoa tivesse, que ligasse anonimamente, porque isso ia ajudar muito no caso. Mas infelizmente ninguém ligou. Nesse meio tempo, Jennifer estava no hospital ainda não conseguia falar e estava cada vez mais angustiada por isso, porque se ela pudesse falar, era mais fácil dar mais informações. Depois de muito tempo internada, as cordas vocais dela começam a cicatrizar. Ela emite um som. Os médicos simplesmente não acreditaram, porque eles afirmaram que ela não ia emitir nenhum som nunca mais. Só que com o passar do tempo, além de emitir sons, Jennifer começa a falar também. Ela começa a falar normalmente. Ela começa a explicar com mais detalhes ainda o que aconteceu naquele dia. Jennifer conta que quando ela viu que estava no colo de um estranho, ela tentou gritar e ele tapou a boca dela. Ele entrou no carro com ela ainda no colo e começou a dirigir. Aí então ele fala que era um policial disfarçado. Enquanto ele dirigia, Jennifer prestava atenção em tudo que tinha dentro do carro, ao seu redor e nele. De acordo com o comportamento dele, ela achou que alguma coisa não batia. O policial não ia se comportar daquela forma. Ela tinha apenas 8 anos, ela não entendia exatamente as coisas. Ela era uma criança inocente e um adulto dizia alguma coisa e ela acreditava. Mas mesmo assim, com essa inocência toda e essa tenra idade, ela sabia que alguma coisa estava estranha. Sabia que um policial não seria daquele jeito. De repente, ele para na frente da escola dela e manda ela olhar para a lua. Ele falou também que quando a lua fosse embora e o sol chegasse, a mãe dela também ia chegar para levar ela para casa. Enquanto eles esperavam, ele bebia muito e fumava. Por algum tempo, e ele disse para Jennifer que a mãe dela não chegou, então eles tinham que ir embora. Ele liga o carro e eles saem. Ele vai para o campo onde ela foi encontrada. Jennifer, com apenas 8 anos, era tão inteligente que ela estava vendo que tinha alguma coisa errada. E ela pergunta para ele aonde estava a arma dele e o distintivo de policial. Ele não responde, pega uma faca e encosta no pescoço dela. E debochadamente, ele pergunta se ela ficou com medo, porque a faca estava no pescoço dela. O agressor, sequestrador, começa a esganar o pescoço de Jennifer até ela desmaiar. Jennifer só acorda quando ela estava sendo arrastada por ele, totalmente sem roupa, para dentro do campo. Jennifer pensa que o melhor seria ela se fingir de morta. Foi o que ela fez. Quando ela ouve ele saindo, ligando o carro e indo embora, ela abre os olhos. Ela tenta levantar para sair dali o mais rápido possível. Ela só consegue levantar um dos braços. Percebe que tinha muito sangue no pescoço. Aí ela entra em pânico. Por várias vezes, Jennifer perdia a consciência. Quando ela desmaiava e perdia a consciência, ela acordava porque as formigas mordiam ela. Aquelas formigas vermelhas, grandes. De repente, Jennifer ouve vozes de crianças brincando e um cachorro latindo. Ela se enche de esperança, porque ela não conseguia falar e não conseguia se mover. Ela tinha esperança que eles encontrassem ela. Essas crianças que estavam brincando corriam bastante. Um desses meninos tropeçou no corpo dela. A polícia vasculhou toda a área daquele campo que ela estava e foi encontrado roupas que supostamente seriam dela e do agressor. A polícia continua investigando, continua pedindo que a comunidade colabore e Jennifer, depois de muito tempo, dá alta e volta para casa.
Ela vai para casa sem nenhuma sequela. A vida de Jennifer começa a entrar nos eixos, o tal normal, mas o agressor ainda não tinha sido encontrado. Além dela e da mãe estarem com muito medo, a comunidade local também, porque eles sabiam que tinha um sequestrador de crianças, um abusador, um agressor solto nas ruas. A polícia continuava investigando, colocou viaturas nas escolas porque os pais estavam com medo, mais viaturas nas ruas, mas não encontrou nada. O tempo foi passando, o caso foi esfriando e ninguém tinha pista, ninguém tinha nada que levasse ao tal Dennis. Já havia se passado 10 anos e Jennifer, agora adulta, trabalhava numa biblioteca pública. Em 2008, 18 anos depois, um detetive que era responsável por casos arquivados desarquiva o caso de Jennifer. Jennifer recebe a ligação dele dizendo que o caso dela seria reaberto e que ele queria conversar com ela pessoalmente. O detetive pega as peças que foram encontradas no local, que ainda estavam guardadas, e manda para o laboratório forense. Porque agora, em 2008, havia mais recursos nos testes de DNA. Como era um caso desarquivado, demorou bastante tempo para sair o resultado, porque a prioridade eram os casos atuais. Em 2009 sai o resultado. Eles pegam esse resultado, lançam no banco de dados de pessoas com ficha criminal. Nos Estados Unidos é assim, as pessoas que são presas têm o DNA coletado e fica num banco de dados. Esse DNA batia com um suspeito. Era Dennis Bradford. Era o mesmo nome que Jennifer tinha dito no hospital quando tinha 8 anos de idade. Dennis tinha acabado de cumprir pena por outros sequestros, porque ele sempre foi um predador. Todo esse tempo depois de Jennifer, ele continuou cometendo crimes. A primeira condenação dele foi em 97, pelo sequestro de uma mulher adulta. Ele foi solto e fez de novo, prenderam ele fez de novo. Ele não parava, porque como vocês sabem, predadores não param. Eles nascem assim, vivem assim e morrem assim. Eles só param quando eles perdem a vida ou são encarcerados no presídio para sempre. Na época que encontraram ele como suspeito, ele morava em outro estado, ele morava no Arkansas. A polícia fez a conexão com a carteira de motorista dele e descobriram que na época do crime de Jennifer, ele morava bem próximo da casa dela, no Texas. A polícia teve acesso a essa carteira de motorista antiga, da época do crime. E a foto da carteira era igual o retrato falado. A polícia faz o cerco e prende Dennis, quando ele estava indo de manhã bem cedo trabalhar. Ele era casado e a esposa estava junto dentro do carro. Dennis não sabia porque estava sendo preso, porque a polícia não disse nada. O detetive liga para Jennifer e conta que pegaram ele. Chega assim, os policiais perguntam se ele conhecia o nome Jennifer, e ele diz que sim. Os policiais disseram para ele que Jennifer estava viva e bem. Como depois do sequestro dela, ele saiu do Texas e foi para o Arkansas, ele não sabia de nada disso. Dennis de repente começa a chorar porque pensou que ela estava morta. Realmente eu não sei porque que ele começou a chorar. Sem muitas delongas, ele não reage e ele coopera. Ele confessa o crime e conta tudo para a polícia. Ele diz que não lembra como pegou ela, por que pegou ela e que ele era doente. E só porque ela estava muito nervosa, ele fez tudo aquilo que ele fez com ela. Só por isso. Depois de fazer tudo que ele fez, ele achou que ele tinha matado ela e aí ele fugiu. E que ele ficou tão triste com ele mesmo que, saindo dali, ele atentou contra a própria vida com uma arma de fogo. Não conseguiu. E por causa disso, ele foi internado num hospital psiquiátrico. Uma ala psiquiátrica dentro do hospital que a Jennifer estava internada. Ele estava no mesmo hospital que ela. E ninguém sabia. 20 anos depois, o julgamento foi marcado. Em 2010. Jennifer estava muito nervosa, mas muito feliz. E ela escreveu um pronunciamento que ela ia fazer no tribunal para Dennis. Em maio de 2010, Dennis usa uma corda contra si mesmo dentro da cela e perde a vida. Infelizmente, Jennifer perde a chance de olhar nos olhos dele e dizer tudo que estava engasgado. Jennifer, ainda em 2010, vai no túmulo de Dennis
e lê o pronunciamento que ela tinha escrito. Ela senta na frente do túmulo dele e lê a carta. Entre outras coisas que estavam escritas, uma delas era que, mesmo ela tendo 8 anos e apenas 20 quilos, ela lutou, ela resistiu e sobreviveu. Ela perguntou para ele se ele conseguia ouvir o que ela estava dizendo. De repente, ela sente uma picada de uma formiga na perna dela. Simplesmente era o mesmo tipo de formiga vermelha, grande, que estava picando ela quando ela estava no campo. Jennifer conta que para ela aquilo foi um sinal. O agressor dela ouviu tudo que ela falou. Agora ela podia ficar em paz. Jennifer está bem, sem sequelas, e está casada desde 2014. Devido o abuso que ele fez com ela também, que vocês sabem qual é, os órgãos internos ficaram prejudicados e ela não podia ter filhos pelo modo convencional. Ela e o marido fazem uma fertilização in vitro. Jennifer dá à luz a um menino e uma menina. É claro que ela ainda tem os traumas dela, que só ela sabe. Mas ela está bem e ela dá palestras de apoio sobre o assunto. Vocês viram que em todos os casos que eu conto de predadores, eles sempre fizeram isso, continuam fazendo e sempre vão fazer, que eles não param. Eles só param se a polícia coloca a mão neles ou eles morrem, que eles não têm cura. Muitas vezes eles casam, eles têm filhos, eles frequentam a igreja e ninguém sabe quem eles são. Se inscreve no canal, faz um comentário, deixa um like pra mim e até o próximo vídeo.